Bem-vindos ao lugar mais bonito de Fortaleza. Mentira que ligaram uma luz, eu tô tão feliz por isso. Oi, eu sou a Gabi e eu faço parte dessa família incrível que é a Algelbe. E esse é um convite expresso para você vir fazer parte, congregar, ser igreja, ser família, viver a verdade de Cristo com a gente. Então manda mensagem no nosso Insta, fala aqui nos comentários. Você está super convidado e é super bem-vindo ou bem-vinda para fazer parte disso. Mas esse não é o tema desse vídeo. A gente vai falar sobre o meu assunto favorito de todos os tempos, de todas as áreas. Nós vamos falar sobre a minha pessoa favorita do mundo inteiro, que é o Espírito Santo. Por quê? Antes eu preciso te contar um pouco do contexto do que tá acontecendo com a gente, né? Nosso acampamento tá chegando e isso é motivo de júbilo, porque o acampamento sempre é um evento muito canônico pra gente. Você já tá convidado, inclusive. E eu vou te dar um super spoiler. Isso é um super spoiler. Yuri, por favor, não me mate. Tia Vânia, por favor, não me mate. Mas o super spoiler não é um tema, mas é o assunto no qual nós vamos trabalhar, que é o Espírito Santo. A nossa liderança, o tempo que nós estamos vivendo, o Senhor tem apontado, tem falado aos nossos corações sobre a importância de trabalhar e de aprender sobre esse tema, sobre essa pessoa, que é a pessoa do Espírito Santo. E por isso, hoje, eu vim aqui te indicar alguns livros e falar um pouquinho dele, para te dar esse gás de começar o ano e de ser introduzido no assunto, no tema que a gente vai trabalhar. Então, vem comigo. Gente, o primeiro livro é super inédito. Tem gente que nunca ouviu falar, tem gente que já ouviu falar, mas não dá a credibilidade que merece, que é a Bíblia. Mas é óbvio que eu tinha que trazer esse livro aqui. Gente, a Bíblia. Uma coisa que a gente não entende é que, caramba, na Bíblia fala muitas vezes sobre Deus, sobre os seus atributos, sobre as coisas que ele fez. Na Bíblia fala muitas coisas sobre Jesus, né? Enfim, os 4 evangelhos, as profecias do Antigo Testamento. Mas tem muitas palavras e eu já li muitas vezes o Espírito Santo. Inclusive tem até um pecado imperdoável que envolve a pessoa do Espírito Santo, mas eu nunca vi, eu nunca entendi e nunca soube discernir, na verdade, quem é a pessoa do Espírito Santo e qual é a função da pessoa do Espírito Santo. Esse vídeo é pra você. Esse livro é pra você. Na verdade, a sua vida inteira tá aqui. Na verdade, as instruções, o manual da sua vida. Isso é muito clichê, chamar a Bíblia de manual. Mas é isso. Aqui não é um livro como todos os outros. Esse livro, ele tem vida. E conforme você lê, você vai ser tocado e você vai ser mudado pelo que tem escrito, pelas verdades escritas nesse livro. Dentro desse livro tão precioso, nós temos algumas histórias específicas que eu gostaria de te lembrar. E a primeira delas é Gênesis 1. Abre comigo aí no primeiro versículo do primeiro capítulo do primeiro livro da Bíblia, que diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. João 14,15 diz assim: Se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pôde receber, porque não vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, porque habita com vocês e estará em vós. Não vos deixarei órfãos. E também Efésios 1, versículo 13, que diz assim: E tendo nele também crido e foste selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida para o louvor da sua glória. São 3 versículos que falam sobre o Espírito Santo. E são 3 verdades que eu quero que você entenda. A primeira delas, o Espírito Santo é uma só pessoa com Deus Pai, Deus Filho. Eles são uma só pessoa. A nossa cabeça ainda é bem limitada para entender essa verdade, mas não há distinção. O Espírito Santo não é um Deus mais fraco,
O Espírito Santo não é um Deus inferior. O Espírito Santo muitas vezes é esquecido por nós, mas ele é tão poderoso, tão real, tão presente quanto Jesus e Deus. Eles são a mesma pessoa. Eles têm a mesma vontade. Eles têm o mesmo coração. São só manifestações diferentes, porque afinal, Deus pode se manifestar da forma que Ele quiser. O primeiro versículo que a gente leu, ele fala a respeito da presença do Espírito Santo na criação, logo no princípio. No primeiro versículo, no primeiro capítulo do primeiro livro da Bíblia, a gente vê a Trindade, a gente chama de pericorese, a dança da Trindade, a relação que Deus tem com o Filho, que tem com o Espírito. E aquela coisa linda e aquele amor transbordante que eles têm em criar juntos o mundo, né? Porque fala de Deus que criou através da palavra, verbo, que João 1 vai dizer que é Jesus, por meio do Espírito que já pairava sobre a face das águas naquela época, desde sempre, tá? O segundo versículo fala a respeito de que o Espírito Santo é uma promessa. O Espírito Santo é uma promessa de Jesus, de Deus, para nós. Porque hoje, Jesus está sentado sobre o trono à direita de Deus. Eles estão no céu. E não é esse céu azul que você vê. Também não é um céu que você vê nesse passo. O céu é um mundo espiritual, que, diga-se de passagem, é mais real do que o natural. Deus e Jesus estão no céu, mas Ele disse que não nos deixaria órfãos, não nos deixariam sozinhos. Então Ele nos enviou o Espírito Santo, que é Deus e não é um Deus inferior, e é o nosso presente. O terceiro versículo que a gente leu diz respeito ao fato de o Espírito Santo ser o selo da promessa que Ele fez, de que Ele morreu por nós, o seu sangue nos lavou, não há pecado que nos separe e Ele vai voltar. Então o Espírito Santo também é a certeza de que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Amém, igreja? É um resumo muito capenguinha que eu te dei agora sobre a importância do Espírito Santo, que a Bíblia fala. Se você ler, você vai descobrir muitas verdades, muitas pérolas e muitas preciosidades. Então esteja encorajado a ler a sua Bíblia. O segundo livro é um livro que eu particularmente já li e gostei muito. Porém, ele tem algumas polêmicas. Eu vou te dizer qual que é o livro. Aqui. Eu acho legal que eu tô mostrando todos os livros e tá na câmera frontal, então vai ficar tudo contrário. Mas o editor coloca assim, ó, pá, o livro. Esse livro chama Bom Dia, Espírito Santo. E por que ele é um pouco polêmico? Porque o autor chama Benny Hinn. O cara é um pouco polêmico, porque havia algumas ministrações em algumas igrejas que ele ia, que ele orava, as pessoas recebiam o Espírito Santo, e as pessoas caíam. E por esse motivo, e alguns motivos que nos levam para esse lado mais pentecostal da coisa, divide pensamentos a respeito desse livro. Mas se você ignorar esse fato e você prestar atenção no que tem aqui escrito, você vai ser surpreendido, porque o Benny Hinn, ele vai te apresentar o Espírito Santo como você nunca ouviu falar antes. Ou melhor, ouviu porque você tá vendo esse vídeo. Mas Bom Dia, Espírito Santo é um livro que fala sobre testemunhos e experiências que o Benny teve com o próprio Espírito Santo. E que sim, são experiências dele, mas fortalecem a nossa fé. Eu particularmente fui introduzida à ideia de que o Espírito Santo é uma pessoa real, de verdade, que se importa, que tá perto, com esse livro. E eu amo, e eu amei, entendeu? O Benny, ele vai falar sobre experiências do tipo de que ele entrava no quarto, fazia perguntas pro Espírito Santo e eles passavam horas em tempo de qualidade. E para te encorajar ainda a ler esse livro, eu quero ler um tiquinho pra ti, tá? Ele diz assim: é preciso compreender que o Espírito Santo é uma pessoa, não é uma força, nem uma influência, mas sim uma pessoa. Somente quando compreendemos que tal fato é que passamos a nos apropriar de sua obra. Outra coisa também que tem em outra página. Tenha esperança e seja corajoso. Se você for a única luz, as pessoas irão segui-lo pedindo: mostre-me o caminho.
Você pode conduzir essas pessoas com segurança ao dizer: o caminho é Jesus. Lembre-se, você não está carregando uma vela, você é a vela, o Senhor Jesus vive em você. Ele está falando isso sobre o fato da gente carregar o Espírito Santo. O Ben, ele conta muito testemunho e muitas coisas que ele viveu com o Espírito Santo, mas ele cita versículos do começo ao fim do livro dele e não é fora de contexto, tem um contexto, e que você seja encorajado a ler e a viver um relacionamento com a pessoa do Espírito Santo pessoal, como eu fui encorajado, como eu vivi e vivo, né, a partir da leitura desse livro, e especialmente da Bíblia. Gente, nenhum outro livro vai fazer sentido se você não estiver acompanhando esse aqui, tá? Spoiler. O terceiro livro que eu quero te indicar é de um autor muito especial, que eu particularmente gosto muito. As pessoas simpatizam muito com ele, ao contrário das polêmicas que há com o Benny Hinn. Esse autor é o Francis Chan, e o livro é O Deus Esquecido. De novo, contrário à edição vai, ó, pá! O Deus Esquecido. Eu vou te ler uma frase que foi uma das frases que mais me impactou nesse livro, que diz assim: se eu fosse Satanás e o meu objetivo final fosse frustrar os propósitos de Deus e do seu reino, uma das minhas principais estratégias seria levar os frequentadores da igreja a ignorar o Espírito Santo. Nesse livro, Francis Chan, ele fala sobre literalmente o fato de a gente ignorar o Espírito Santo, não dar o devido valor que ele tem, pensar no Espírito Santo como uma pessoa distante, ou muitas vezes subestimar o poder do Espírito por ele ser um Deus Espírito, ou por nós colocarmos muitas vezes o Espírito Santo na terceira pessoa da Trindade, de uma forma que ele seja menos importante, sabe? Porque eu escuto muito falar de Deus isso, Deus aquilo. Eu escutei muito falar de Jesus em todos os evangelhos, mas o Espírito Santo é citado por Deus e por Jesus, então assim, não tem assim. O Francis, ele vai lembrar pra gente isso, que o Espírito Santo, ele é tão Deus quanto Deus Pai e Deus Filho. Ele é o Deus Espírito, e ele é presente, ele é real, ele se importa. Esse livro vai abrir os teus olhos para esse cuidado que a gente tem que ter, né? Ele também vai trazer algumas consequências de pensar no Espírito Santo como um Deus distante, um Deus longe. Ele vai te deixar em alerta e vai te aguçar os teus sentidos para toda vez que você pisar aqui na bola, opa, vamos corrigir, e você vai ser exortado por esse livro. Mas se você seguir a sequência da ordem, esse livro vai te sustentar, esse livro vai te encorajar, vai, bota aqui, bom dia Espírito Santo, pá, vai te encorajar, esse livro vai te exortar. E por último, eu tenho uma surpresa. A surpresa é um livro bônus. Pim, 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 pim. Bônus. Passando vergonha. O livro é Uma Coisa, de um autor que eu amo muito também, Duane Roberts. Se você não sabe, Duane Roberts é um dos fundadores, foi um dos fundadores da International House of Prayer, né? YHOP KC, YHOP de Kansas, é uma sala de oração que está em oração 24 horas por dia, 7 dias por semana, há 24 anos, vai fazer 25 em 2024. E o Duane Roberts, ele veio pro Brasil e fundou a IFHOP, que você já deve conhecer, né? A gente tem algumas pessoas de casa que fizeram o Fascinação. Mas por que eu tô te trazendo esse livro? Uma coisa, não tem dizendo aqui, o Espírito Santo, atributos do Espírito Santo, mas o Duane, ele vai falar sobre a coisa que realmente importa na sua vida. Ele vai falar sobre todos os melhores planos que a gente pode fazer, todas as bênçãos que o Senhor pode nos dar, mas ele vai falar sobre aquilo que de fato é o interesse de Deus. E a gente sabe, se você chegou até aqui, no ponto desse vídeo até aqui, você sabe que o interesse de Deus Pai é o interesse de Deus Filho, que é o interesse de Deus Espírito. E o interesse dele é fascinar os seus olhos, é cativar o seu coração, é arrancar os seus suspiros. E
Se a Bíblia vai te sustentar, se o Bom Dia Espírito Santo vai te encorajar, se o Deus Esquecido vai te exortar, esse livro aqui vai te fazer enxergar o coração de Deus e a vontade do Espírito Santo sobre a sua vida de uma maneira como você nunca enxergou. Vou ler pra ti um trechinho desse livro. Diz assim: eu quero viver a partir de um lugar de receber e interagir com o divino, porque Jesus disse que se eu fizer isso, eu terei vida e frutificação. Mas se eu não andar numa vida de oração, numa vida de intimidade, eu não poderei fazer nada. O segundo trecho desse livro que eu queria ler é: a revelação e o desejo tocaram Davi, e a única coisa que ele queria era buscar a Deus e abençoar o povo de Deus, impelindo-os nessa busca também. Ele encontrou a beleza de Deus e descobriu que uma vida de santidade era uma postura de adoração, uma resposta natural de ver o Senhor como Ele verdadeiramente é. Então, esse livro vai te ajudar a enxergar, a ver o Senhor como Ele verdadeiramente é. Eu espero que esses três livros, especialmente a Bíblia, né? Eu oro para que eles te ajudem, se você for ler nessa ordem, a enxergar Deus, essa face de Deus, o Espírito Santo, que você nunca viu de uma forma como você nunca viu. E um detalhe, nós começamos com uma ideia de estudar juntos todos esses livros. Então, todos não, né? Uma coisa é o livro bônus que eu separei aqui pra vocês. Ainda é só uma ideia. Mas nós, como GELB, como família, como amigos, como irmãos, nós vamos estar estudando Bom Dia Espírito Santo e o Deus Esquecido. Por enquanto são esses dois, até o acampamento, depois, enfim, por essa estação. Nós vamos estudar e ler juntos, e esse é um convite pra você. Se você não faz parte de um grupo que está estudando sobre esses livros, entre em contato, por favor, faça parte disso, não fique de fora. Você é nosso convidado. Então, é isso, fica na paz, que você seja uma bênção, que você seja tocado pelo Espírito Santo sobrenaturalmente, como ele sempre faz. Deus abençoe.